Senador, muito obrigado pela sua presença aqui, um prazer revê-la. E esse é um assunto que eu digo sempre o seguinte, é até um assunto para a gente não conversar mais sobre ele, né? Porque é um assunto tão claro, tão cristalino, que não era mais para se conversar. Mas o problema é que, de fato, homens insistem, eu não sei baseado em quê, em cometer esse tipo de atitude que realmente viola a mulher. Você fala violação, às vezes você pensa que é a violação sexual em si. Existem vários tipos de violação e este é um deles, né? A campanha Só Se Eu Quiser Não É Não, Fique em Casa, né? Leva em consideração que o governo do estado decretou que não se aglomerasse, não tivesse festividades, mas a gente sabe também que as pessoas vão para a praia, vão estar nos bares, algumas pessoas vão estar em atividades menores, até dentro do seu ciclo, né? Então, nesses espaços, geralmente, acontece a violência contra a mulher. Anualmente, nós fazemos a campanha, né, Só Se Eu Quiser Não É Não. Quando a gente diz não, não quer dizer o sim, né? Porque tem aquela história, não, fulana disse o não é no sentido não mesmo, entendeu? É o não mesmo, né? Então, a gente foca a questão da importunação sexual, as pessoas saberem que importunação sexual só para informar, crime. Tá aí a gente está mostrando as informações da campanha, enquanto a coordenadora fala. Que a importunação sexual é crime, está no Código Penal, que você pode denunciar, certo? Tudo tem que ser permitido. A paquera tem que ser permitida, você não pode ficar passando a mão, certo? E as pesquisas demonstram que esse tipo de situação ele termina acontecendo em lugares públicos, como o transporte coletivo e nas ruas, né? Então, é uma campanha de sensibilização junto à sociedade, para que tenha consciência da importância de fazer o enfrentamento e não praticar a violência contra as mulheres. Coordenadora, tem uma questão, a senhora tocou no assunto, num ponto que eu acho importante. A senhora disse, olha, pode haver paquera, pode haver uma conversa dentro daquele limite que não se configure um abuso. Muitas vezes, o abusador, ele é denunciado e chegando lá, ele tenta passar a imagem de que aquela situação foi uma conversa, foi uma tentativa de aproximação e que houve um exagero por parte da vítima. Como é que a polícia, enfim, os órgãos têm tratado isso para que essa desculpa não seja utilizada todas as vezes? Porque esse tipo de situação nós mulheres passamos sempre. Se a mulher é estuprada, a culpa é da roupa que ela usava, da forma como ela se dirigiu, da forma como ela olhou. Se a mulher sofre violência, ela sofreu violência porque... Então, assim, sempre coloca a culpa na mulher, na maioria das vezes, no caso da violência, certo? E isso é uma questão cultural, é o machismo, né, sendo fortalecido dentro dessas estruturas de poder, onde a mulher sempre leva a responsabilidade. Então, a mulher, ela é revitimatizada várias vezes. Quando ela sofre, quando ela denuncia, sabe? É um processo muito doloroso. Por exemplo, paquerar. Agora a gente não pode mais paquerar? Pode sim, gente, a gente pode paquerar. Agora, a pessoa tem que ser uma paquera consentida. Você não pode forçar a barra. Você está aqui e passa a mão. Você está aqui e diz... Uma coisa que acontece é a questão das piadas de mau gosto, certo? Que cria um certo constrangimento. Que também configuram que também configura o crime. Então, esse tipo de situação... Não, mas foi só... não tem até eu lembro daquela música, não foi só um tapinha, não. Um tapinha dói muito, um tapinha leva a uma violência maior, um tapinha leva ao feminicídio. É que nem a importunação sexual. A importunação sexual é um tipo de violência, está previsto no Código Penal. E durante essas datas festivas, mesmo não tendo aglomeração, é importante a gente informar para a sociedade que denuncie a violência contra a mulher. Ela pode ser denunciada não só pela própria vítima, mas por qualquer pessoa que presencie a violência, entendeu? Nós temos os canais Tem, inclusive, a senhora me permite, coordenadora, tem aqui na tela, a produção preparou, a senhora falou em denúncia, então a gente vai ajudar aqui colocando alguns telefones, algumas informações. Olha aí, contato da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica, né? Tem o Centro de Referência Francisca Trindade, o telefone está ali, o telefone da Polícia Militar, a Delegacia de Flagrante de Gênero,
tem a Patrulha Maria da Penha e é importantíssimo também que você baixe o aplicativo Salve Maria, porque o aplicativo tem várias funções que você pode utilizar de acordo com a situação que você enfrentou. Então, são formas também de você denunciar. E aí, coordenadora, eu queria saber da senhora como é que está a adesão das mulheres a essas orientações, a esse chamamento, para que, quando esses casos ocorram, porque tem sempre aquela história, muitas vezes, de dizer, não, é difícil, foi só uma discussão, hoje ele passou um pouco do limite porque bebeu um pouco, e ainda vigora aquela crença de que jamais ali vai chegar, por exemplo, ao feminicídio, e termina chegando. Por exemplo, essa questão, a gente sempre acha que a pessoa que a gente conhece, que se relaciona, é incapaz de praticar o feminicídio, né? Então, assim, em relação à questão das mulheres, a gente, claro que é todo um processo, como a gente vive numa sociedade que você tem que ter vários mecanismos para coibir o machismo, para transformar essa cultura do machismo, seja dentro da educação, na própria saúde. Então, em todos os serviços, a gente precisa ter esse trabalho. Mas tem um avanço, sim. Por exemplo, quando a gente trabalha, nosso trabalho de prevenção à violência, de enfrentamento à violência, ele é permanente, ele não se dá só nesse período agora do carnaval, já começa março, a gente já começa com Março Mulher, com uma série de atividades, com a nova campanha, certo? E a gente também procura informar os tipos de violência. A gente falou sobre importunação sexual, mas você também tem o assédio moral, que é diferente de importunação sexual. Aí você tem a violência, além da violência física, psicológica, moral, patrimonial. Então, são vários os tipos de violência. E a gente tem vivenciado algumas experiências, por exemplo, hoje nós estamos num espaço na sede da coordenadoria, onde também a gente está iniciando um trabalho de atendimento às mulheres na área psicossocial e jurídica, onde algumas mulheres já nos procuraram assim, olha, eu estou nessa situação, isso é violência? Porque muitas vezes você está sofrendo a violência e você não sabe que aquilo é violência. Então, assim, as pessoas podem se informar nas nossas redes sociais, certo? A gente sempre está falando dos tipos de violência, divulgando os canais de atendimento. Inclusive, assim, nós temos também uma delegacia virtual que você pode estar acessando para fazer a denúncia. Olha, coordenadora, inclusive eu assisti uma aula, isso já tem anos, mas uma aula que me marcou muito, de uma mulher pela qual eu tenho uma admiração muito grande, que a senhora deve conhecer e conhece, que é a professora Maria do Carmo Bedá, professora da Universidade Federal do Piauí. Eu assisti uma aula dela, aliás, uma mulher que eu tenho uma admiração muito grande, competentíssima, e ela falava exatamente desses abusos, e além, como a senhora acabou de falar, né, os abusos mais conhecidos de importunação sexual, mas ela falava, por exemplo, porque o homem é casado com a mulher, o homem quer isso, a mulher diz um não, e o homem acha que porque é casado, a mulher tem a obrigação. Ali é uma violação. Então, ela elencou tantos casos que eu fiquei, inclusive, de meu Deus, são tantos casos assim, professor, são tantos casos assim. Então, como a senhora disse, o leque é muito amplo, né? Não se resume só a isso. Apesar desses casos serem mais comuns, agora o leque é muito amplo. E esse trabalho de divulgação é importante para que as mulheres fiquem cientes e saibam que estão passando por aquilo e que podem recorrer à justiça. Inclusive você colocou um ponto que, vou colocar a questão do estupro. A gente acha que o estupro, ele se dá quando um desconhecido ou um conhecido pratica o ato. Mas o estupro também existe dentro da relação. Isso. Por exemplo, quando a gente fala não é não, às vezes você tem um companheiro, por exemplo, você tem uma companheira e você chegar com ela assim, hoje eu não estou bem, eu não quero, e o homem força. Então, assim, tem uma relação não consentida dentro da relação. Isso é um estupro, isso é uma violência sexual. Então, assim, por isso que eu digo que nós temos que ter essa consciência dos tipos de violência e como elas se dão, até para a gente poder fazer a denúncia, a gente poder ir atrás de ajuda para poder sair desse ciclo de violência. Coordenadora, obrigado pela presença. Inclusive, a gente vai voltar a procurá-la para a gente fazer um balanço do carnaval, como é que foram as ações, os resultados, até para mostrar realmente que a atuação é uma atuação importante. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal O Dia News e um bom feriado para a senhora. Tá, muito obrigada, e só reforçando, só se eu quiser, não é não, fica em casa. A pandemia está aí, viu? E tem ainda impactado em muitas vidas.
Lembrar que dentro dessa campanha, como a coordenadora disse, tem um Fica em Casa também, viu? É importante, nada de festa.